Expedia and Visit Scotland invite you to come step into centuries of history that await in Scotland. Castles steeped in legend walk along cobblestone streets. Come share the warmth of stories passed down through generations. This is a place with a past that is fully present today and all yours to explore. Plan your Scottish escape today at expedia.com/Visit Scotland. Se gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/BroáPodcasts, onde podem ter acesso a episódios exclusivos de vários programas. Visitem patreon.com/BroáPodcasts para mais informações. Frente de batalha, 18 de abril de 1925. O soldado mete timidamente a cabeça fora da sua trincheira e acende um cigarro. É sempre arriscado fazer fogo nestas condições, mas ele precisa mesmo de um cigarro. Encostado a uma metralhadora que pousa sobre um saco de areia, o homem saboreia o fumo seco que lhe arde os pulmões. Malditos sejam os inimigos. Por que raios é que isto não se resolve e eu posso ir para casa? Lá ao longe, na linha do horizonte, vários ponos cinzentos esticam longos braços em direção aos céus. Se aquelas baterias abrirem fogo, dão cabo de nós. A nossa posição ficará desfeita aos pedaços. Por que raios é que não posso ir para casa? Aliás, nada seria mais fácil. Bastava levantar-me, largar-me a correr, virar uma rua e depois outra e estaria logo na minha pequena casinha, junto da minha mãe e da minha amada. Eu conheço as ruas de Lisboa como as palmas das minhas mãos. Nada era mais fácil do que largar-me a correr e estava em casa em poucos minutos. Mas se aquelas baterias já abrem fogo, então lá se vai o parque e a rotunda. Lá vamos todos nós. Esta é a história dos golpes de 18 de abril e 19 de julho, os ensaios da Revolução. Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio deste especial sobre o golpe de 28 de maio, o golpe esquecido. Nos últimos 2 episódios temos feito um longo crescendo para o clímax da nossa história. Contextualizámos a cena, apresentámos os atores e agora está finalmente na hora de abrir as cortinas e ver a trama a desenrolar. E esta não será uma trama qualquer. É sim uma história escrita a fogo e sangue, forjada de ambições e expectativas frustradas. É a história de como um regime viria a morrer às mãos dos homens que simultaneamente nunca o amaram, mas foram dos seus maiores heróis. Mas um evento nunca é só um evento, tal como um golpe nunca é só um golpe. Tudo na história é uma longa cadeia de acontecimentos que se entrelaçam uns nos outros e, por isso, para falar de maio de 1926, temos que recuar uns tempinhos e falar da primeira tentativa frustrada dos nossos protagonistas. Se no último episódio ficámos a conhecer Gomes da Costa, Mendes Cabeçadas e Óscar Carmona, neste veremos como afiaram as garras com que se atiraram à jugular da República.
1924, a política portuguesa tinha entrado numa fase inimaginável. O Partido Republicano Português, mais conhecido como os Democráticos, pai e senhor inquestionável do republicanismo português, tinha desenvolvido uma estratégia infalível para assegurar o poder político. Dividir o partido em duas fações, uma à direita e outra à esquerda, de forma a assegurar que todo o tipo de eleitores são puxados para a máquina democrática. Depois, é apenas necessário as duas fações do partido falarem uma com a outra e resolverem tudo dentro de casa. Quer à esquerda, quer à direita dos democráticos, toda uma miríade de partidos e movimentos fragmentavam o restante eleitorado e impossibilitavam uma alternativa séria a este estado das coisas. Cada vez mais se acreditava que a resposta teria que ser suprapartidária e proveniente de uma fonte externa aos partidos. Quanto mais externa, melhor. É aqui que os militares começam a pensar de uma forma diferente de tudo o que temos visto até então. Cansados do estado do país, da miserável situação política e económica em que viviam e, acima de tudo, fartos de serem utilizados pelos movimentos políticos para os seus próprios fins, os militares chegavam a uma conclusão. A solução para o problema tinha que ser exclusivamente militar. Os políticos tinham de ficar de fora, independentemente de onde viessem. Estava na altura de um golpe de militares, apenas com militares e para o bem de toda a nação. Acontece é que esta decisão levanta uma dúvida. Se os civis e políticos ficam do lado de fora da revolução, quem é então que assume a dianteira da gestão das instituições? Quem é que controla a presidência, o governo e o parlamento? Como se opera toda a estrutura da democracia? A resposta parecia mais e mais óbvia. Os militares controlam o que conseguem. O resto tem que ficar subjugado à sua vontade e à sua decisão. A máquina tinha que parar. Entraria a ditadura para bem da nação. É nesse contexto que se dá o golpe de 18 de abril de 1925. O movimento será da autoria de 3 homens, dos quais já ouvimos falar, mas que não são os nossos protagonistas principais. Filomeno da Câmara Cabral, José João Sinel de Cordes e Raul de Esteves. Todos estes com profundas ligações à cruzada Nuno Álvares Pereira, defensores do pensamento corporativista e apoiantes de uma visão autoritária aos moldes de Primo de Rivera ou Benito Mussolini. O golpe do 18 de Abril vai seguir um modelo clássico para os golpes republicanos da época. Da parte da tarde, vários batalhões ocupam a área que é hoje a Rotunda do Marquês e o Parque Eduardo VII. Daí será fácil paralisar Lisboa e controlar o fluxo da cidade. Para além dos vários batalhões, há mais de 60 oficiais envolvidos, incluindo, pela primeira vez desde 1870, generais no ativo. Isto levaria a que o golpe ficasse conhecido como o golpe dos generais. Os revoltosos estão confiantes da sua posição e enviam o seu líder, Sinel de Cordes, para o quartel do Carmo para que este possa dialogar com o Presidente da República, Manuel Teixeira Gomes, e exigir que seja formado um novo governo chefiado por Filomeno da Câmara Cabral, o cruzado apoiante de Mussolini. A revolta está às portas da República e ameaça entrar a pés juntos. Mas uma reviravolta aguarda-nos. Quem conhece Lisboa saberá que esta é uma cidade de colinas e zonas baixas. E enquanto a Rotunda do Marquês fica numa zona baixa,
A Penha de França e o Castelo de São Jorge estão colocados nos píncaros das suas pequenas colinas. É precisamente nessas colinas em que estão colocadas várias unidades de artilharia que se mantêm fiéis ao regime republicano. De lá, facilmente conseguem abrir fogo sobre os golpistas e tornar a Rotunda do Marquês e o Parque Eduardo VII num lamaçal de sangue e destruição. Pelas 9 horas do dia 19, os revoltosos percebem que o golpe não tem pernas para se aguentar e desbandam. Para desconforto de todos, alguns dos oficiais responsáveis fogem para a legação, o equivalente à embaixada espanhola, à procura do apoio do regime de Primo de Rivera. Após ter sido negociada a sua integridade física com o ministro de Espanha em Lisboa, os mesmos são retirados da legação e detidos. Este é um pequeno pormenor que não é essencial para a nossa história, mas retrata uma coisa engraçada. Estas pessoas, após fazerem o seu golpe, o sítio onde vão procurar apoio não é junto de republicanos de direita ou de grandes figuras partidárias, é junto do regime espanhol, porque pensam que ele poderá ter alguma simpatia com a natureza do seu próprio golpe de Estado. E isto indica muita coisa. Imaginem o que é que seria durante os anos 40 alguém fazer um golpe em Portugal e ir a correr para o apoio da embaixada da Alemanha nazi. Diz muito sobre as intenções das pessoas. O golpe de 18 de abril de 1925 está terminado e os seus líderes detidos a aguardar julgamento. Não se esqueçam deste pormenor. Detidos e a aguardar julgamento. Esta revolta representa o primeiro movimento militar nacionalista com um pendor anticonstitucional e antiliberal desde o sidonismo. E para além do seu papel simbólico de ser o primeiro, teve duas consequências muito práticas. Primeiro, abala a confiança do governo democrático, levando à demissão do Ministro da Guerra por este sequer ter defendido que se fale com os revoltosos e fazendo com que o Presidente da República, Manuel Teixeira Gomes, tente demitir-se sem sucesso. E 2. Mete na cabeça de toda a gente a ideia de uma ditadura. Todo o lado essa palavra paira e até alguns democráticos, como por exemplo Afonso Costa, são sondados para encabeçar ditaduras nacionais e pôr o país na ordem. Por falar em pôr o país na ordem, vocês sabem o que é quase tão difícil de pôr na ordem como um país? Uma pequena produtora de podcasts que escolhe fazer especiais de vários episódios sobre golpes dos anos 20, em vez de ficar rica a fazer o que quer que seja que as pessoas fazem para ficar ricas hoje em dia. Investir em AI? Traficar petróleo? Não sei. O que eu sei é que todo o nosso trabalho só é possível com o apoio dos nossos ouvintes e com as contribuições que cada um de vocês dá no Patreon para que nós sejamos livres para falar dos tópicos mais obscuros possíveis. Sem esse apoio, eventualmente vamos precisar de uma ditadura militar para pôr a nossa casa em ordem. Se nos quiserem apoiar, agora é a melhor altura. Basta clicar no link da descrição deste episódio e juntarem-se ao nosso Patreon. E se houver alguma dúvida com este processo ou com qualquer outra coisa relativa à Broá, por favor, metam nos comentários que nós tentaremos sempre responder. Voltemos ao episódio. Forte de São Julião da Barra, Oeiras, 19 de abril. O capitão e os seus homens agrupam-se todos em redor de uma janela de barras de ferro com vista sobre o rio. A cela está quente, com o calor de todos aqueles homens agrupados. Mas do Tejo vem uma brisa fresca que os acalma. É preciso olhar com atenção. Muita atenção. Sim, é isto. Lá bem ao longe, um vulto. Parece pequeno daqui, mas aquele vulto é a nossa salvação.
Agora é ver se o resto do plano se vai cumprir. O capitão mete o ombro à porta da cela e descobre que esta está destrancada. E os corredores vazios. E o tempo lá fora agradável. E ninguém nos para. Ninguém. Agora é correr. Sair de um forte logo para o outro e dar o sinal. A hora da liberdade chegou. Está na hora de mais um golpe. Não há tempo a perder. Um golpe falhado é apenas o pretexto para se tentar um golpe bem-sucedido. 3 meses depois de Abril, temos novamente movimentações que ameaçam a capital. A 19 de julho, dá-se um novo golpe, desta vez chefiado por uma cara conhecida. O vice-almirante Mendes Cabeçadas. Já conhecemos Mendes Cabeçadas no episódio anterior, mas vale sempre a pena recordarmos-nos de algumas figuras centrais. O vice-almirante é um republicano conservador que tem uma longa história de participação republicana enquanto herói do 5 de outubro e político ativo em vários partidos da direita republicana. Ele não é um nacionalista e militarista fervoroso como muitos dos seus colegas. Apenas acredita que o sistema republicano está sufocado pelos democráticos e que a única forma de o libertar é por via de uma revolução. Todos os golpistas, ele será sempre dos mais moderados e com maior ligação aos políticos e à sociedade civil. Há uma diferença fundamental entre o golpe de 19 de julho e o de 18 de abril que vale a pena ressalvar. Apesar de o golpe de 19 querer também a implementação de uma ditadura que visa endireitar a casa e restaurar a ordem pública, este é liderado por uma facção de republicanos conservadores e não nacionalistas autoritários que iriam procurar trabalhar dentro do quadro do republicanismo liberal. A única coisa que queriam, e única aqui é um termo complicado, era um golpe para pausar o estado geral das coisas e meter tudo de volta aos eixos. De qualquer forma, um golpe é um golpe e temos que voltar à ação. Segundo um relatório da GNR da altura, um grupo de golpistas do 18 de abril, detidos no forte de São Julião da Barra, em Oeiras, liderados pelo capitão Jaime Batista, que será uma figura que também terá alguma importância no próximo episódio, evade-se da prisão e faz o caminho todo até ao forte do Bom Sucesso, junto à Torre de Belém. Segundo o Google Maps, serão cerca de 11 km, 2 horas e meia a pé. Dali, viram-se para o Tejo e mandam um sinal. Quem está à sua espera é a corveta couraçada Vasco da Gama, comandada por Mendes Cabeçadas, que abre fogo sobre focos estratégicos do regime. A artilharia governamental em Monsanto, o regimento de infantaria 1 e até o Palácio de Belém. Entretanto, forças afetas ao golpe ocupam o forte no Alto da Ajuda. A revolução conta com mais de 100 oficiais e com um apoio implícito de Cunha Leal, outro membro da Cruzada Nuno Álvares e líder do principal partido da direita republicana. Tudo parece caminhar para uma vitória garantida. Contudo, como sempre nestes golpes falhados, a vitória escapa-se por entre os dedos. O fogo do couraçado Vasco da Gama não é o suficiente para dominar a artilharia em Monsanto e esta responde em força. Atingido pelos bombardeios de Monsanto, o Vasco da Gama bate em retirada e os revoltosos perdem a sua cobertura marítima. Entretanto, forças fiéis ao regime retomam o forte do Alto da Ajuda e a revolta cai por terra.
mais uma vez, os oficiais envolvidos são detidos e ficam a aguardar julgamento com os restantes membros do golpe de 18 de abril. A República sobreviveu por 2 vezes seguidas às intentonas militares e ao fogo a que foi submetida. Agora, com os revoltosos detidos, está na altura da justiça fazer o seu papel. E assim o fará. A justiça, à mão dos militares, tem um enorme papel a cumprir. E não vai falhar uma letra que seja. Entramos então no último grande momento antes do golpe de 1926. A peça final que compõe o tríptico de eventos de 1925. O golpe nacionalista de 18 de abril tinha sido abafado e os seus dirigentes aguardavam julgamento. O golpe de 19 de julho, levado a cabo por republicanos conservadores e nacionalistas do 18, tinha sido esmagado e os seus líderes aguardavam julgamento também. Faltava então o grande julgamento que meteria tudo a pratos limpos. Esse seria o julgamento de 1 de setembro, o julgamento da Sala do Risco no Arsenal da Marinha. Pelo que vemos de fotografias da época, a sala está a abarrotar de pessoas. Alguns civis com os seus fatos pretos, mas a mancha predominante é a do castanho e cinzento azulado dos uniformes militares. Estão centenas de pessoas a assistir e claramente está calor pela quantidade de pessoas que se abanam com leques, chapéus e documentos. O tribunal será presidido pelo general de cavalaria Alberto Ilharco. Ainda não o sabemos nesta fase, mas dentro de poucos meses este general será autor de um livro fortemente crítico do Partido Democrático. Entra o promotor de justiça, um homem fino e delgado, de bigode branco impecavelmente aparado. O seu uniforme limpo e reluzente. O promotor limpa a garganta e proclama a seguinte afirmação: a pátria, doente, manda acusar e julgar neste tribunal os seus filhos mais dilectos. É com estes ferros que o promotor de justiça, Oscar Carmona, mata a República moribunda. Os acusados são ilibados. O seu crime fora apenas amar uma pátria que estava demasiado doente para o reconhecer. Mendes Cabeçadas, Filomeno da Câmara Cabral, Sinel de Cordes, Raul Esteves, Jaime Batista, Gomes da Costa, a Cruzada, os nacionalistas, os integralistas, todos os revolucionários ativos e inativos, os homens que tinham revoltado navios, instalado metralhadoras em parques e bombardeado palácios de presidentes, são assim dotados de carta branca para avançar com as suas cosminações e intentonas. A República pode estar contra eles, mas o exército está fortemente do seu lado. O julgamento de setembro da Sala do Risco marca um ponto de não retorno na relação entre os militares e o poder político-civil. A mensagem é clara. O exército ama os seus filhos e apoia a sua regeneração da pátria doente. Os políticos agora têm que decidir de que lado é que estão. O Presidente da República, Manuel Teixeira Gomes, que tinha aguentado os golpes de abril e julho, não aguenta mais e demite-se em dezembro. Em sua substituição, os democráticos vão buscar um velho homem forte do republicanismo português, Bernardino Machado, o homem que tem, inquestionavelmente, o melhor bigode de toda a República.
O que Bernardino tem também é um azar inacreditável. Foi Presidente da República apenas 2 vezes. Na primeira, foi deposto pelo golpe militar de Sidónio Pais. Na segunda, será deposto pelo golpe de 1926. Bernardino é uma espécie de para-raios de golpes militares. Mas esta será a sua última tempestade à proa do navio da República. É este o estado da República em 1925. Ferida, mas ainda não derrotada. Talvez esta não seja a afirmação certa. A República está morta em tudo menos nome. O seu governo está o mais frágil que alguma vez teve. Os seus inimigos acabaram de sair em liberdade de um ato aberto de rebelião. O exército está em constante revolução às mãos das fações nacionalistas e conservadoras. Os dias estão contados e a conta não é muito alta. Há um elemento desta história que me chamou particular atenção. O mais crítico dos golpes de 1925 não foram propriamente os golpes em si. Esses acontecem repetidamente ao longo de toda a República. O que choca mais neste processo é a forma como as instituições vão lentamente virando-se umas contra as outras e catucando. O exército e a política viram-se como elementos diferentes, não como partes do mesmo corpo nacional, mas como se um fosse o cancro do outro. E quando esse cancro se alastra, ou tem que ser cortado fora, ou mata o paciente. O julgamento final da Sala do Risco apenas veio demonstrar que uma parte do sistema judicial, mesmo que seja apenas o militar, seria a faca com que se cortaria o corpo cancerígeno. Estes golpes já não são de homens contra homens, mas sim instituições que se torcidam entre salvas e explosões. E como diz o filme, é assim que morre a liberdade, entre aplausos estrondosos. Obrigado a todos por terem ficado mais uma semana. Eu vou-vos fazer aqui uma confidência, e acho que já falei várias vezes isto ao longo do especial. Eu tinha pensado fazer um especial de 4 episódios, tinha uma estrutura toda muito bonitinha na minha cabeça. Como vocês podem perceber pelo facto de este ser o 3º episódio e irmos agora para o golpe de 1926, eu não vou conseguir manter essa estrutura. A culpa, a minha máxima culpa, falhei, terrível, mas a verdade é que eu comecei a escrever. Eu não sou um escritor muito prolífero, eu não tenho a mesma experiência que o Renato, e à medida que fui escrevendo, o que foi acontecendo foi que foram surgindo sempre mais e mais palavras no papel e a coisa foi ficando cada vez maior. E portanto este especial, que eu tinha imaginado como de 4 episódios, vai ser de 5 episódios. Maravilha das maravilhas, Wonder of Wonder, Miracles of Miracles. Portanto, este episódio foi sobre 1925. No próximo vamos ver mesmo só exclusivamente o golpe de 1926 e o seu efeito imediato. E depois, no último episódio, vamos falar das consequências gerais, o que é que o golpe de 1926 impactou e implicou para a história da política portuguesa. Uma coisa que eu acho também chocante, e que foi este pensamento que eu quis acabar agora aqui no fim, 1925 é um ano muito particular. E não só pelos golpes nacionalistas e pelos golpes conservadores, e que aqui começa-se a perceber mais ou menos a forma como eles se juntam, mas ao mesmo tempo não são a mesma coisa. Eu acho que é importante reforçar que as fações mais nacionalistas e as fações republicanas conservadoras não são a mesma coisa e não têm os mesmos objetivos. Mas a parte mais chocante de todo o ano de 1925 para mim é o julgamento da Sala dos Riscos. Esse julgamento faz-me lembrar sempre aqueles momentos no pré-Segunda Guerra Mundial em que o exército japonês
É uma constante que nós vemos na história do Japão. O exército japonês anda sempre a fazer desastres e asneiras, a invadir a Manchúria, a invadir outras partes da China, e depois sempre que são chamados para serem julgados, são sempre ilibados, e a resposta é sempre: coitados, mas eles são os filhos mais ditosos da pátria e os seus maiores defensores. A pátria que está doente e que não os reconhece. E eles vão sempre ganhando mais e mais poder, e depois no final, quando nós estamos na Segunda Guerra Mundial, o Império é basicamente um fantoche do exército e da marinha, e portanto é pela ilibação das forças institucionais, nomeadamente o poder judicial, que os restantes poderes se vão cimentando. E aqui estamos mesmo a ver, até agora andámos a ver as questões políticas e militaristas. Aqui as instituições estão a desaparecer e estão a colapsar, e isso é o sinal, para mim, inequívoco do fim. O golpe é quase uma formalidade, só para terminar aquilo que já todos nós sabemos que as instituições tinham que tocar. Pronto, não vos roubo mais tempo. Para a semana, aí sim entramos no golpe. E carambas, que história que é! Nós vamos estar a acompanhar aquilo quase dia a dia, às vezes quase hora a hora, porque vai haver traições, vai haver golpadas, vai haver reviravoltas, vão haver clashes de titãs, e portanto não percam o completar deste nosso arco do golpe de 1926. Vemo-nos para a semana. História Obscura é um podcast da série Sapiens, produzido pela Broá Podcast, narrado por mim, Luís Francisco Sousa. Com direção criativa de Luís Francisco Sousa, escrito por Luís Francisco Sousa, pesquisa por Luís Francisco Sousa, direção técnica de Rita Cabrita, edição por Sara Millen, identidade gráfica desenvolvida por Rita Cabrita e Luís Francisco Sousa. Já sabem, se gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/broapodcast.